No vídeo de hoje nós vamos começar uma carteira de investimentos aqui do nosso canal. Então a gente vai investir em fundos imobiliários, ações, entre outras coisas, e eu vou fazendo um acompanhamento mensal aqui com vocês das movimentações da carteira e dos dividendos mês a mês. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like. Pois bem, a gente vai começar essa carteira pública aqui do canal então com fundos imobiliários. Eu já fiz uma compra de alguns fundos imobiliários e eu vou mostrar para vocês que como que tá essa carteira hoje, mas com o decorrer dos meses eu vou colocando outros ativos, eu vou colocando ações, títulos públicos, entre outras coisas aqui para a gente ir acompanhando mês a mês. As movimentações e os dividendos que a gente estiver recebendo, eu vou mostrar tudo aqui para vocês no acompanhamento, beleza? Lembrando que este vídeo não é recomendação de investimento, é apenas eu estou mostrando a minha carteira aqui do canal e estou fazendo umas análises aqui pessoais. Abri aqui já o canal do investidor lá da B3, eu selecionei aqui a posição de fundos imobiliários, queria mostrar para vocês quais são. Eu escolhi 4 fundos imobiliários para a gente começar essa carteira aqui, ok? Então já montei as posições, então eu estou aqui com 10 cotas de BTLG 11, 10 cotas de HGCR 11, tá? Eu vou falar mais para frente um pouco mais sobre cada um desses fundos e o racional por trás de cada um deles aqui, ok? Bom, eu estou também com 8 cotas do HGRU 11, que é fundo de renda urbana. HGRU 13 é uma emissão de cotas que o HGRU fez, então eu peguei mais 2 cotas, então ficou 8 mais 2 cotas aqui, que essas 2 cotas vão converter mais para frente no HGRU 11 para ficar com 10 cotas também. E XP Malls, tem mais aqui 10 cotinhas do XP Malls também. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho o preço médio que eu paguei em cada uma desses ativos aqui, ok? Então o HGRU são 10 cotas, eu estou com preço médio aqui em torno de R$ 124. BTLG 11, 10 cotas também, peguei um preço médio de R$ 101,30. HGCR 11, peguei aqui um preço médio de R$ 106,3 reais por cota. E XPML 11, peguei um preço médio aqui, 10 cotas também, peguei um preço médio de cada cota de R$ 110,31. E aí, obviamente que esse preço médio ele vai mudando conforme a gente for fazendo as aquisições, mas só para vocês terem noção dos valores que eu acabei pagando aqui no início dessa carteira. E aí, então, o total aqui dessa carteira está dando R$ 4.400 a valores das cotas de hoje, R$ 4.400, e esse valor, conforme os meses vão passando, esse valor vai aumentando um pouquinho também. Vamos dar uma olhadinha aqui então nos proventos da carteira. Vou selecionar aqui o mês de agosto, mês de setembro não acabou ainda, né? Então eu vou selecionar o mês de agosto, que já está finalizado. Aqui no mês de agosto, nós recebemos aqui, vamos dar uma olhadinha, R$ 7,6 aqui das cotas do BTLG, R$ 9,20 das cotas do XPML, 9,50 das cotas do HGCR 11 e 6,11 das 8 cotas aí do HGRU 11. Lembrando que o HGRU, esse rendimento é referente a 8 cotas, mas vão entrar mais 2 depois que as cotas HGRU 13 converterem para HGRU. O total de rendimentos aqui do mês de agosto de 2024 ficou em R$ 33,18. Bom, vou falar um pouquinho então do racional de cada um desses 4 fundos imobiliários que eu escolhi para falar um pouco dessa carteira. O primeiro fundo aqui que eu escolhi é o HGRU 11, que ele é um fundo de renda urbana, é o Pátria Renda Urbana, ok? Esse fundo era do Credit Suisse e aí mudou a gestora dele agora é a Pátria. Renda urbana é um tipo de setor de fundos imobiliários que eles pegam aqueles imóveis de varejo nos centros das cidades. Então vai ter lojas de roupa, supermercados, aqueles supermercados big box que são de atacado, né, grandes. A gente vai ter prédios de faculdades, prédios de cursos, a parte educacional, e alguns fundos têm até algumas agências bancárias. Então é um misto de tipos de loja de varejo que fica aí nos centros das cidades. Esse HGRU11 é um fundo gigantesco, que é o maior fundo de renda urbana que a gente tem. Ele tem 2,3 bi de patrimônio líquido. O último rendimento que ele pagou foi de 85 centavos por cota, o que deu um dividend yield de mais ou menos de 8% ao ano. Ele tem uma alavancagem muito curtinha aqui de 3,7%. E a vacância financeira dele está aqui, vacância física, né, de 1% mais ou menos, que é um ativo só, dos mais de 70 ativos que ele tem aqui dentro, um ativo só que está com vacância. Então, aqui dando uma passada bem rápida por esse fundo, tá? Os tipos de imóveis que ele tem, a gente pode ver aqui na porcentagem, 60% fica no estado de São Paulo, 11% no estado do Paraná, 7% no Minas Gerais, 10% Bahia, entre outros estados aqui. Então, ele tem uma concentração maior em São Paulo.
Aqui ele mostra a evolução da vacância física, né? Tá em torno de 1%, então realmente ele só tem um imóvel dele ali que está com vacância, os outros todos estão ocupados. Aqui a exposição por locatário, ele tem uma concentração nesse locatário aqui, Carrefour, né? Mas mesmo ele tendo a concentração nesse inquilino locatário, são vários imóveis que ele aluga para esse inquilino, são vários supermercados, tá? Ele tem o segundo maior inquilino dele, é a Edux, que é uma empresa de educação, que ele aluga para essa empresa Edux, 19%, 17% está nas lojas das pernambucanas, entre outros aqui. Aqui um consolidado, né? Então, como que está o setor de atuação? 45% em varejo alimentício, supermercados, 34% educacional, 17% varejo vestuário. Aqui um pouco da alavancagem, que eu mencionei para vocês, né? Ele tem aqui 3% em relação ao patrimônio total dele aqui de alavancagem, então tá bem tranquilo, bem controlado essa alavancagem dele aqui. E aqui no final ele mostra a lista de todos os mais de 70 imóveis que ele tem aqui dentro do portfólio dele. Então realmente é um fundo aqui muito bem diversificado. Bom, o segundo fundo que a gente colocou na nossa carteira é o XP Malls, é o maior fundo imobiliário de shopping centers que a gente tem aqui no Brasil. Ele é gerido pela XP Asset. Então o fundo existe desde 2017, tá? Tem um patrimônio líquido de 6 bi, de mais de 6 bi. É o maior fundo de tijolo, de imóveis físicos que a gente tem aqui na bolsa. Aqui ele mostra um pouco como que está a carteira de ativos dele. Aqui a gente pode perceber que ele tem 78% desses 6 bi são imóveis. Ele tem um caixa aqui de 17%, tá? Ele tem um caixa grande porque ele fez várias aquisições, então ele está pagando ainda por essas aquisições. Tem uma alavancagem no fundo, né, em torno de 20% mais ou menos. Então ele está pagando ainda, né? Mas ele tem caixa para cobrir todas essas obrigações futuras que ele tem, por isso que ele está segurando esse dinheiro aqui. Então a gente pode ver aqui que é 8% no total de ativos que ele tem, imóveis mais o caixa, mas o imóveis está 6 bi porque ele está segurando esses 2 bi aí justamente para pagar essas aquisições aí que ele fez. Aqui o fundo de shopping costuma mostrar as vendas das lojas, estacionamento, publicidade, porque um fundo de shopping não é só os aluguéis dos lojistas que ele vai ter como renda, ele vai ter a parte de publicidade inteira do shopping que ele consegue fazer renda também, estacionamento ele faz renda e ele tem uma porcentagem da venda das lojas que o fundo também recebe. Então são várias fontes de renda que um fundo de shopping consegue fazer aí. E aqui ele detalha no relatório todo o fluxo desses pagamentos, dessas receitas que o fundo tem, que isso vai direto para o bolso do cotista. Bom, aqui nessa linha azul clara tem a vacância, está em torno de 4 a 5%, ele fica oscilando nessa banda. E a inadimplência, esse azul escuro, que hoje está em torno de 3%. Dado a um fundo de shopping que tem milhares de inquilinos, a vacância e a inadimplência estão bem controladas aqui. Bom, aqui mostra o peso da carteira imobiliária de cada um desses shoppings, tá? No total, são 23 shoppings que ele possui neste exato momento, né? Ele tem participação em 23 shoppings. Tem fundos que ele é majoritário, que ele é o maior participante, e tem fundos que ele é minoritário, ele tem uma participação pequena comparado aos outros, tá? Daí ele recebe uma parte da receita desses fundos. Mas olhando para dentro do portfólio desse fundo imobiliário, percebo que o maior shopping que ele tem exposição aqui, 12% da carteira dele, é o Grand Plaza Shopping, que fica em São Paulo. Aí tem o Catarina Outlet Fashion também, que fica em São Paulo aqui, 11%. Tietê Plaza, que é lá em São Paulo também, 11%, entre vários outros shoppings que ele tem aqui. E aí, percebo que a maior parte dos shoppings, 69%, 70% praticamente, fica aqui no Sudeste, e a maior parte deles ali na cidade de São Paulo mesmo, porque é onde tem o maior fluxo de pessoas. Uma outra informação interessante são os administradores, porque não é o fundo que administra o shopping, ele terceiriza para uma administradora, e aí a administradora faz a gestão do shopping e distribui lucros para os donos do shopping, para os participantes ali do shopping. Então, quem são as administradoras dos shoppings? Tem a JHSF, que está em 22% dos shoppings, a SIM 41% dos shoppings, a Alus em 12% dos shoppings, entre outras aqui. Aqui no relatório, a gestão mostra todo o cronograma da história de como, desde quando o fundo começou, em dezembro de 2017, os shoppings que ele foi adquirindo e as porcentagens, né? Então ele mostra toda essa timeline, é muito interessante ver a evolução do fundo, né? E a gente pode ver que hoje, aqui no mês de julho e junho de 2024, ele fez várias aquisições, então o fundo realmente aumentou muito de tamanho. E aqui no final ele coloca todos os shoppings que ele possui, a participação que ele tem em cada um shoppings, a foto, as localizações e tudo mais. Se você um dia tiver interesse de ver, você pode estar olhando aqui também.
O terceiro fundo imobiliário da nossa carteira é o BTLG11. Ele é um fundo de logística, de galpões logísticos. Então são empresas de logística que precisam de galpões em determinados pontos, perto de grandes centros aí, né, nas proximidades, e o fundo aluga esses galpões para esses inquilinos. É o segundo maior fundo de logística que a gente tem na bolsa, ele perde só para o HGLG11. Então o último rendimento que ele pagou foi de 76 centavos. Atualmente esse fundo tem 22 imóveis, mas esse fundo está fazendo uma aquisição nova aí de vários imóveis, então ele vai aumentar de tamanho, vai aumentar esses 22 aqui. A vacância financeira dele está em 2%, que é super bem controlada também. Aqui a divisão para os ativos. O maior ativo que ele tem é o BTLG lá de Mauá, que é 12% do portfólio dele. BTLG de Cajamar tem 12%, BTLG de Campinas é 11% da carteira dele. Se a gente for olhar aqui, 85% dos imóveis fica no estado de São Paulo, que é o estado que tem maior volume logístico, né? Mas ele também tem posições em outros estados, como Minas Gerais, 7%, Ceará, 6%, Bahia e Santa Catarina, entre outros aqui. São 68% de contratos típicos, 32% de atípicos, que são aqueles de longo prazo. Vacância dele gira em torno de 2%, já faz algum tempo que está em torno de 2%, então é uma vacância super bem controlada. E aqui ele mostra as vendas que o fundo já fez, né? Imóveis que o fundo se desfez lá atrás, geram lucro e está reinvestindo aí esse valor. Um grande trunfo desse fundo imobiliário é que ele tem a maioria dos imóveis no chamado raio 30 e raio 60 km de São Paulo, que é a região de maior demanda de galpões logísticos. Então ele tem aqui 9 galpões imobiliários dentro desse raio 30 e raio 60 de São Paulo, que é o grande trunfo desse fundo imobiliário aqui. E aqui no final do relatório ele mostra todos os ativos logísticos que esse fundo possui. O último fundo que eu vim trazer para vocês é o HGCR11. Esse aqui é um fundo de recebíveis, ou seja, é fundo de CRIs, são os CRIs. Esse aqui é um tipo de fundo que não possui imóveis, tá? Ele é um fundo que ele empresta dinheiro para alguém que quer comprar um imóvel, uma empresa que quer fazer uma aquisição, uma empresa que quer construir um imóvel, né? Alguma operação imobiliária aí. Então o fundo empresta dinheiro e vai recebendo as parcelas aí com juros. Isso é feito através de um instrumento chamado de CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Então basicamente ele é um fundo que compra estes CRIs e mensalmente ele vai recebendo aí as amortizações e os juros desses CRIs. Esse fundo aqui tem 1,6 bi de valor de mercado. Está com dividendo anual aqui de 11%. Bom, aqui o rendimento que ele está distribuindo, atualmente ele está distribuindo na faixa de 95 centavos por mês. E ele tem um saldo aí remanescente aí que ele vai distribuir no final do semestre, que é de 63 centavos. Bom, aqui um pouco da carteira dele, os CRIs que ele tem. A gente pode perceber aqui que o maior CRI que ele tem aqui na carteira é esse Almeida Júnior CDI, que é basicamente 6% da carteira. O segundo maior é o Rosemac 2, que está em 5% da carteira também. O terceiro é o GPA, 4% da carteira. Então ele é um fundo aqui muito bem diversificado nesse sentido também. Aqui os tipos de CRIs que ele tem. Então atualmente, no ano aqui de julho de 2024, ele tinha 72% de CRIs atrelados a IPCA, ou seja, inflação, né, e 28% de CRIs atrelados ao CDI. Então ele é um fundo, ele faz um meio a meio, mas a posição maior dele aqui está em CRIs de inflação, de IPCA. E aqui no final do relatório ele tem a relação de todos os CRIs que ele tem. Não só a relação, mas tem a nota, o rating, né? AAA, triplo B, duplo B. Ele coloca a relação das notas, do rating de cada um desses CRIs. A gente for olhar aqui, são 44 CRIs que ele tem no portfólio dele. E ele faz o detalhamento de cada um desses CRIs aqui. Você pode olhar aqui com calma cada um deles se você quiser. Esse foi o primeiro vídeo aqui da nossa carteira aqui do nosso canal. A gente vai comprando mais ativos, a gente vai aumentando ela mês a mês. Os dividendos que eu for recebendo eu vou mostrando aqui para vocês também. E a gente vai acompanhando juntos. E aí, o que você achou dessa carteira? Comenta aqui o que você achou. No vídeo de hoje é só e a gente se vê na próxima.